Vou conversar com ele, que é treinador dos vencedores. Há mais de 40 anos... Ai, essa música arrepia. Há mais de 40 anos trabalha com desenvolvimento pessoal e foi treinador dele, Ayrton Senna do Brasil. Saudade, né? E hoje ele é tutor de grandes empresários e esportistas. E o que diferencia o trabalho do Nuno Cobra é que ele gosta de cuidar do organismo como um todo. O estado físico depende do estado mental e o contrário também. E é para falar sobre saúde, qualidade de vida, mudança de hábitos, ou seja, para melhorar a sua, minha vida, a nossa vida, que o Nuno Cobra vai conversar hoje com a gente aqui no Vida Melhor. Eu tô tão feliz que você está aqui. É uma honra. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Coisa boa receber. Eu li o seu livro, que é uma aula, né, de vida. Muita gente leu e muita gente quer te ouvir. Mas o livro foi uma experiência extraordinária, porque foram 10 anos tentando trazer, não aquilo que eu estudei em várias universidades que eu fiz, milhares de livros que eu li, mas baseado única e exclusivamente nesses 40 e poucos anos de experiência, para que a gente visse através do fato concreto do que ocorreu. Então acabou ficando realmente um livro muito rico, e nós chegamos agora, o mês passado, na 100ª edição. E eu viajo o Brasil todo e fico impressionado com os depoimentos das pessoas que conseguiram mudar totalmente a sua vida apenas lendo um livro, né? O que é incrível, porque muitas vezes você está perto, você fala com a pessoa e a pessoa não muda. E o livro conseguiu essa coisa emocional de fazer as pessoas se tocar, se refletir, e que ela pode ter uma vida melhor, né? E pode, Só né? depende dela, né? E pode. Muita gente ainda não leu o livro. Hoje eu vou até falar que você deve ler o livro. Mas para quem ainda não leu, eu queria que a gente tentasse resumir um pouquinho quais são os segredos para a gente ter uma vida melhor. Aliás, o livro, o primeiro título, em 1990, ele era O Segredo dos Campeões, né? Que, na verdade, não tem segredo nenhum. Deus nos ofereceu um organismo absolutamente perfeito. Você está aí sentada agora, tranquila, serena, mas dentro do teu organismo, nesse exato momento, estão ocorrendo centenas de operações matemáticas mais complexas, de trocas, de interações. É uma efervescência de acontecimentos febris para te fornecer o alento da vida. E nada no teu organismo funciona com 1/1000º de segundo fora do ponto. É por isso que eu sempre digo que a doença não existe. Claro, você tirando a doença hereditária, que é aquela que você nasce com ela, você podia ter nascido cega, nascido sem perna. Tirando a doença congênita, que é aquela fabricada no ventre materno, pode nascer anencéfalo, com espinha bífida, problema nas válvulas cardíacas, né? Todo problema de válvula cardíaca é congênito. Então, tirou essas duas, aí vem a terceira. A terceira chama-se adquirida. Porque para ficar doente, a pessoa tem que se esforçar demais. Tem que dar duro, tem que ser determinado a fazer as coisas todas erradas com o corpo dela. E não adianta fazer isso apenas 10, 15 anos, não. Tem que levar décadas e décadas contrariando a essência da vida. E o meu método ele é baseado em 4 colunas básicas, né? O A é o sono reparador. Você, quando está dormindo, você fabrica bilhões de células todas as noites para fazer essa reciclagem magnífica de todos os seus órgãos. Aí você tem que ter uma alimentação
adequada ao seu gasto calórico, né? O movimento, né? Você geneticamente caminhou sobre a superfície da Terra mais de 4 milhões de anos. Então, hoje, nada mais somos do que um animal do movimento. Nós não podemos prescindir do movimento, sob pena de lá na frente você adquirir um desequilíbrio de anos de insistência numa vida totalmente louca. E aí, é por isso que eu digo que tudo isso que está aí, infarto, derrame, diabetes, hipertensão, são 5 mil doenças catalogadas. É tudo de mentira, porque para ficar doente é uma conquista, né? O cara tem que dar duro, ele chega em casa cansado, ele esquece que geneticamente ele dormiu quando escureceu. Então a nossa essência é essa. Você acordou às 7 da manhã, às 7 da noite, são 12 horas que você tem plena para viver a vida no auge da plenitude. Mas você tem que agora se recolher, dormir. Quantas é isso horas que ocorre, de sono? tudo isso que está tendo na nossa sociedade moderna, com tantas doenças, tanta enfermidade. Se a doença não existe. O que existe é um homem que deixou de entender realmente quem ele é, como é que ele funciona, e o respeito que ele tem que ter com Deus. Porque as pessoas falam muito em pecado, não tem pecado nenhum. O único pecado que existe é você não tratar bem do teu corpo, que é a obra-prima de Deus. Esse é o grande pecado. A pessoa irresponsável, né? Eu acredito que quando chega do lado de lá, Deus deve falar, poxa, te deu uma vida inteira, quantas horas, tudo. E você foi totalmente irresponsável. A gente pode dizer que o homem contemporâneo é um débil emocional, porque ele é inteligente, racionalmente, mas emocionalmente ele não consegue fazer o que é necessário fazer. Ele acha que ele gosta do que ele faz, né? Porque as pessoas é assim, a maioria fala assim, puxa vida, eu só faço o que eu gosto. Você não faz o que você gosta do que você faz. Então você começando a fazer alguma coisa boa para você, você vai gostar de fazer isso. Verdade. Eu estou aí há mais de 50 anos fazendo atividades e não existe disciplina, porque é impossível você ficar 50 anos fazendo a mesma coisa, acordar e falar, puxa, eu tenho que correr. Não é assim que funciona. Agora eu preciso fazer umas barras, né? Você vê minha mão aqui, é bem calejada. É calejada, você faz. E faço barra, se você botar a mão aqui, você vai ver que é... Forte, duro. Músculos, né? Músculo, puro músculo. Então, a pessoa tem que entender que aquilo que você faz, você gosta de fazer. E o que eu digo do indivíduo ser um débil emocional é porque ele não consegue fazer as coisas boas para ele. Eu posso dizer que, assim, de certo modo, nós somos suicidas, porque nós estamos o dia inteiro nos matando, comendo tudo que é porcaria, num sedentarismo que vai atrofiando o teu coração, circulação, pulmão. Aí, lá na frente, você ficar durante 20, 30 anos fazendo as coisas erradas com você, você realmente pifa. É verdade. Mas não porque existe a doença, existe um irresponsável que realmente não se cuida. Eu praticamente, eu estou aí há mais de 50 anos, né? Está dando 55 anos do meu primeiro aluno. Eu fico impressionado que nós chegamos numa época que se diz tão avançada e ainda existem hospitais. Eu não tinha que ter hospitais, porque a pessoa não precisa ficar doente para depois se cuidar. Deveria se cuidar desde o comecinho. Não há necessidade de ficar doente, porque você está aí. Você não tem nada.
Agora eu pergunto, vai ficar doente para quê? Por isso que ela é chamada adquirida, porque você tem que dar duro, contrariando a base fundamental da vida, para conseguir adquirir uma doença. Muito bem. Então, nesse livro, a gente mostra que nós temos todas as infinitas possibilidades, que nós temos que viver o momento pleno, não ficar à espera de momentos espetaculares. Espetacular é o momento que você está aqui agora. Tudo em você é regido pela sua mente. Deus deu o livre-arbítrio. Por que você vai fazer coisas ruins para você? Tem que fazer coisas boas. Porque você quer atingir uma elevação espiritual. Alicerçada num corpo débil, você não vai conseguir. Porque você estando mal-humorada, irritada, você não vai ter evolução espiritual nenhuma. E vai produzir um monte de coisa ruim, né? Você não vai preocupar né? com ninguém, porque você tem que estar bem para poder dar coisas boas para os outros. É né? isso mesmo. Ai, que bom papo, viu? Queria que você viesse pelo menos um pouquinho por dia pra gente tomar um pouquinho, assim, desse ânimo. Nuno Cobra, preparador físico e mental. O livro é A Semente da Vitória. Então, compre, leia e transforme a sua vida, viu? O site www.nunocobra.com.br também tem informações valiosíssimas. E tem Muito o Twitter obrigada. também. Ah, e qual é seu Twitter? Eu também estou no Twitter, vamos falar por lá. Então, eu É não arroba sei. Nuno Cobra? Nuno Nuno Cobra. Muito obrigada. Uma alegria. Minha. Fica com Deus e vamos acreditar, porque Deus já fez a parte dele. É isso mesmo, a gente vai cuidar. Vamos buscar as coisas boas que a gente tem na vida. É isso. Muito obrigada, que Deus te abençoe muito Valeu. mais para você continuar abençoando muitas vidas, viu? Obrigada.